Uau, a luz do lado de fora da sua janela ficou mais brilhante. São 9h30 da noite e você tem uma prova importante amanhã. Você olha para fora para ver se seus vizinhos estão usando os holofotes novamente, mas eles estão do lado de fora olhando para o céu. Você coloca a cabeça para fora e percebe que a lua ficou muito maior, o dobro do tamanho. Então corre para fora e pergunta às pessoas o que está acontecendo, mas elas também não têm ideia. Você tira uma foto e publica nas mídias sociais. Rolando pelo seu feed, vê que todo mundo está falando sobre isso. O céu escuro está mais brilhante porque a lua tem mais espaço para refletir a luz do sol, tornando a luz mais intensa. Você pode sentir um ligeiro desequilíbrio enquanto caminha. Toda vez que dá um passo, parece que está andando mais levemente do que o habitual. Como a lua se tornou tão grande, sua atração gravitacional se tornou mais forte, então a gravidade se tornou mais fraca. De repente, você olha abaixo e nota que as suas meias estão molhadas. Você corre e pula em cima de um carro e vê que tem água inundando seu bairro. Todo mundo tenta encontrar um terreno mais alto ou voltar para casa. Não foi um hidrante que quebrou e está vomitando água. É a água do oceano se infiltrando. Você está confuso e perde o equilíbrio. Escorrega e cai na água enquanto ela não para de subir. Algumas pessoas entraram em seus carros, mas não podem dirigir a lugar nenhum por causa da água. Você mora perto do oceano, mas nunca houve um tsunami ou nenhum relatório de inundação em toda a sua vida. Não há terremotos relatados ao redor da área, então algo estranho está acontecendo. Você corre de volta para sua casa, tentando ver se consegue pegar o seu antigo bote inflável para ajudá-lo com a inundação. O único problema é que você precisa inflá-lo, mas não está com a bomba. Você o infla com a boca no início, mas levará uma eternidade para enchê-lo. Então procura uma alternativa em casa e encontra o secador de cabelo. Você o conecta e infla o bote o máximo possível até poder usar a boca para fazer o resto. O nível da água sobe a cada segundo e agora entrou em sua casa. Você prepara uma mochila com uma boa lanterna, um pouco de comida e cobertores térmicos. Você desce e vê que a água está agora na altura dos joelhos. Continua andando até chegar à porta. Quando sai, a água o empurra para a esquerda e para a direita, já que as ondas são muito fortes. Como a gravidade mudou, não é fácil nadar por aí. Você prepara o bote e o usa para flutuar pela correnteza em sua rua. Pior ainda é que a água está congelante. Depois de um tempo, você chega à rodovia de onde a água vem diretamente da praia. Você chega a uma superfície alta e pega o seu telefone, que estava em um compartimento protegido na sua mochila, por segurança. Só tem 15% de bateria, mas você trouxe uma bateria extra. Você liga para sua família para ver o que está acontecendo, mas eles também não têm ideia. Aí se aventura na floresta e tenta identificar uma cabana antiga que costumava visitar quando criança, para ver se deixou sua velha bicicleta lá. Depois de alguns minutos, você a encontra e atravessa a montanha para fugir da inundação. Parece que você não consegue se equilibrar, já que a gravidade o está afetando. Alguns cientistas se sentam com laptops e planilhas, tentando entender o que está acontecendo. Todo mundo está gritando e sugerindo soluções aleatórias, mas nada parece fazer sentido. Depois de um tempo, o chefe da NASA decide lançar um foguete não tripulado até a Lua. O foguete estará pronto em algumas horas e todos estão aguardando ordens. 3, 2, 1, partiu. O foguete voa no ar e se aproxima da Lua. Ele sai da atmosfera terrestre e viaja a toda velocidade nessa direção. Depois de 1 ou 2 dias, todos recebem imagens ao vivo da Lua gigante. De acordo com os estudos, o foguete não pode chegar muito perto da Lua, pois pode ter uma atração gravitacional mais forte. No entanto, as imagens mostram que pequenas partículas estão flutuando ao seu redor, semelhantes aos anéis de Saturno. Esses anéis parecem um disco gigante ao redor do grande planeta, mas de perto são apenas partículas do tamanho de grãos de arroz até a extensão de um ônibus grande. Elas estão orbitando Saturno por causa da atração gravitacional. As imagens mostram que essas partículas são grandes e pequenas, o que não torna seguro para o foguete se aproximar. Então ele fica suspenso nas proximidades para orbitar a Lua e solta um mini foguete que se parece com um drone para se aproximar. As partículas têm muitos quilômetros de espessura, dificultando a manobra do mini foguete. Ele voa mais perto e as partículas começam a bater nele. Ainda bem que o mini foguete é resistente. O mini foguete finalmente passa pelas partículas e pousa na Lua. A gravidade ficou mais forte desde que ela aumentou de tamanho, o que quase quebrou o foguete.
Ao pousar, outro robô sai e começa a dirigir pela superfície, tentando obter algumas pistas. No momento, nada está acontecendo, mas se percebem alguns tremores vindo do centro da Lua. O núcleo lunar está reagindo de forma anormal. Parece que está ficando cada vez maior. Os cientistas não sabem se ele vai parar de crescer em um determinado ponto, então a única maneira de descobrir é fazer um buraco para desvendar o motivo. Você está pedalando e chega ao outro lado da montanha. O chão está tremendo e seu equilíbrio está piorando. Você olha para a montanha e vê que todo o outro lado da cidade está inundado. Pega o seu bote e suprimentos e chega lá. Você encontra um barco a remo e rema o mais rápido possível até chegar ao farol. De lá, pode tentar encontrar a estação da NASA. De repente, você vê um grande foguete irromper do chão para o céu. Você sabe de fato que seu irmão está lá trabalhando, mas os celulares não estão funcionando. Você rema até lá para sua segurança. O pequeno foguete que pousou aciona uma pequena broca forte o suficiente para ir quilômetros em direção ao centro. Levará dias para chegar à profundidade, então a NASA já está lançando outro foguete para voar e levar uma broca maior. O único problema é que a Lua está ficando maior, então as partículas ao redor também se acumulam muito mais. A Lua está atingindo o tamanho da Terra, aumentando a cada minuto. A inundação pode chegar a várias cidades costeiras e muitas micro-ilhas podem ser submersas, então isso precisa ser prevenido. A gravidade pode afetar a estrutura da maioria dos prédios, fazendo com que eles entrem em colapso um por um, mas o pequeno robô não vai deixar isso acontecer. Ele está perfurando para descobrir o que está acontecendo com a Lua. Algumas das rochas parecem estar ficando mais quentes à medida que se escava. Isso pode ser um sinal da Lua se expandindo, que pode acabar explodindo. Os cientistas da sala estão perplexos e não sabem o que fazer. O cientista principal, que é o seu irmão, liga para você, mas a ligação não completa. Enquanto isso, você ainda está remando, tentando chegar à NASA. No caminho, você volta para as montanhas para ficar em terra firme. Quando chega de volta à antiga cabana, vê alguns homens estranhos usando casacos procurando por você. Vocês se encaram até que eles começam a persegui-lo. A aparência deles é estranha, como se não fossem da Terra. A broca atingiu sua profundidade máxima e não pode mais descer. Além disso, a transmissão de controle está ficando mais fraca. De repente, uma figura aparece do nada e pisca suas luzes no robô. A transmissão corta e mostra apenas pequenos trechos da figura gigante que está olhando para o robô. Uma pequena criatura desce da figura e caminha em direção ao robô. Todos da NASA estão surtando e gravando tudo. Ninguém acredita no que está acontecendo. Depois de um tempo, a criatura transmite um sinal que a NASA não consegue decifrar. Mas a criatura parece amigável. Ela volta para sua nave e em um instante desaparece no ar enquanto se teletransporta. A Lua começa a encolher, está voltando ao seu tamanho normal. Todo mundo comemora na NASA e ao redor do mundo. As correntes se tornam mais calmas e se retiram para a costa. Ainda bem que todos chegaram a colinas mais altas antes. A grande bola de fogo a milhares de quilômetros de distância de nós não é somente o objeto mais brilhante do nosso sistema solar, como também é o maior. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, então a Terra seria uma pequena uva. Mas o Sol faz até Júpiter parecer uma piada. Essa grande bola em chamas no céu é composta de hidrogênio e hélio e tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Além disso, é mais de 100 vezes maior que nosso pequeno planeta azul. São 5.540 graus Celsius apenas na superfície e 15 milhões de graus no núcleo. A Lua, por outro lado, é um pouco mais fácil de entender, com cerca de 3.500 quilômetros de diâmetro, o que dá menos de um terço da Terra. Ela pode parecer bem grande flutuando no céu, mas isso acontece porque é o objeto mais próximo de nós. Mas e se o jogo virasse e a Lua de repente se tornasse mais brilhante que o Sol? Vamos explorar vários cenários. Alternativa 1. Se a Lua se tornar mais brilhante que o Sol, as noites serão mais brilhantes que os dias. Isso significa que o ciclo de sono será interrompido. Todos os animais noturnos ficarão totalmente confusos. Quando é a hora de sair e comer? Nos extremos norte e sul, as noites e os dias duram meses a fio. Então as pessoas que moram na região já têm uma ideia de como é dormir às 11 da noite com o sol brilhando sobre elas. Para o resto, não será fácil. Digamos que você está acampando, cozinha uma refeição incrível e se prepara para a noite escura.
Ao caminhar pela floresta, encontra um local com uma vista incrível do lago e do céu claro. São 7 da noite. Você acende uma fogueira para assar alguns marshmallows e prepara o telescópio. O único problema é que quando o sol começa a se pôr, a lua ilumina ainda mais o céu. Surpreendentemente, não está tão quente quanto você imagina, pois não há luz solar direta. Mas, independentemente disso, ainda está bem quente. Cenário 2. As temperaturas certamente subirão de qualquer maneira. Isso significa que a neve vai derreter mais rápido do que você pode dizer, mas o que está acontecendo? A neve nas calotas polares será a primeira a derreter, seguida pelas próprias. Com tanto calor, o nível do mar vai subir e levar pequenas ilhas remotas espalhadas pelo oceano para debaixo d'água. As cidades litorâneas irão abaixo e todos viverão mais próximos do continente. Isso provavelmente causará uma reação em cadeia na economia mundial. Não haverá mais invernos, o que significa o fim das atividades de inverno como o esqui, snowboard ou guerrinhas de neve. Animais e plantas em todo o mundo serão afetados. O planeta se transformará em um grande deserto. A água ficará escassa ao longo dos anos, mas as pessoas encontrarão uma maneira de preservá-la. Cenário 3. Você está sentado atrás da sua mesa, entediado. Está perdendo negócios. As pessoas não estão comprando tantos óculos de sol quanto você pensava. Mas então a lua de repente se torna mais brilhante que o sol e todos precisam usar esses óculos 24 horas por dia, 7 dias por semana para sair. Você não consegue acompanhar a demanda por óculos de sol, então contrata mais pessoas e expande seus negócios. E acaba tendo o melhor negócio de óculos de sol do país. Não se recomenda olhar para o céu em nenhum momento do dia ou da noite. As cidades são cobertas com grandes toldos para reduzir a luminosidade diária. Os óculos de sol virão em diferentes tamanhos e formas para diferentes momentos do dia. Alguns serão amarrados em torno da cabeça, enquanto outros serão como grandes capacetes. Cenário 4. A atmosfera da Lua é tão fina que não pode conter nada nela. Assim como nos desertos da Terra, não há nuvens para trazer chuva e por isso está sempre quente ou frio. Sim, o maior deserto do mundo é todo o continente da Antártida, que é frio e árido, ao contrário do que as pessoas pensam do deserto do Saara. Então, se ainda quiser pousar na Lua, é melhor pensar 2 vezes agora. As pessoas que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional terão que encontrar um novo escritório. A Lua será muito brilhante para ficar descoberta, considerando o quão perto está. Se ela for apenas mais brilhante que o Sol sem a parte do calor, a estação espacial precisará apenas de ajustes para manter a luz afastada. A razão pela qual vemos a Lua em várias formas é por causa da posição dela em relação ao Sol. Nosso satélite não gira, ao contrário da Terra. Ele fica meio grudado na gente e está sempre mostrando o mesmo lado. Então, dependendo da posição dele no mês, teremos uma noite super brilhante durante a lua cheia e noites relativamente brilhantes no restante do mês. Cenário 5. Se a Lua se tornasse mais brilhante que o Sol, produziria mais calor que ele e provavelmente ficaria maior. A gravidade na Terra mudaria significativamente por causa do novo tamanho do nosso satélite. Toda a estrutura orbital mudaria e afetaria os objetos celestes flutuando no espaço. Os planetas logo começariam a orbitar ao redor da Lua. A Terra poderia se afastar ainda mais do Sol. Se isso acontecesse, então tudo teria que se reajustar às mudanças radicais na gravidade. Se ela fosse fraca, significaria que os edifícios não teriam uma base sólida para serem instalados e acabariam desmoronando. Pontes e grandes monumentos também não resistiriam. As pessoas não conseguiriam andar corretamente e fariam isso de uma maneira engraçada. Cenário 6. Em muitas dessas alternativas, mencionei apenas como a Lua seria mais brilhante do que o objeto emitindo luz, mas neste caso a luz teria que vir da Lua refletindo do Sol, o que significa que ele teria que ser 2 vezes mais brilhante do que agora. Se ficasse 100 vezes maior, ele emitiria mais raios, o que poderia ser prejudicial e transmitiria muita radiação, prejudicial a todos os seres vivos daqui. A atração gravitacional do Sol pode atrair mais planetas para orbitar em torno dele e fazer com que outros objetos no espaço se juntem à órbita. Os planetas estariam festejando no nosso clube de galáxias e poderíamos ser jogados para fora do nosso curso orbital. Claro, isso representaria um risco maior para tudo na Terra, pois as coisas ficariam mais quentes e secas do que antes. Cenário 7. Se estamos falando sobre a Lua ficando mais brilhante, também podemos supor que ela se aproximaria mais da Terra do que agora.
O brilho não seria o problema aqui, pois a gravidade causaria grandes mudanças em nosso planeta. Mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria maré alta. Seria tão extremo que haveria inundações constantes em todas as cidades costeiras. Todas as ilhas seriam submersas, o que aumentaria a população das cidades do interior. A vida marinha teria o melhor momento de sua vida quando a água atingisse a terra firme. Os barcos teriam que ser reprojetados para as novas condições, assim como os submarinos. As viagens aéreas seriam prioridades e os grandes navios de cruzeiro pareceriam futuristas e teriam um reforço na construção para sustentar as ondas fortes. A noite seria bem clara em dias normais. Isso aumentaria a temperatura global, o que derreteria a neve, fazendo com que o nível do mar subisse ainda mais. Cometas e outros objetos celestes seriam puxados por uma atração gravitacional mais próxima, então sempre teríamos que olhar para cima toda vez que saíssemos. Mas não se preocupe, a Lua ainda está lá em cima, e ali estará por muito tempo. A relação entre ela e a Terra é complicada. Felizmente, temos apenas um satélite natural. Outros planetas no nosso sistema solar possuem várias luas girando em torno deles. Algumas são tão grandes que chegam ao tamanho da Terra. Imagine várias dessas afetando nossa casa. Mas isso é assunto para uma história completamente diferente. Imagine sair da sua espaçonave e pisar na superfície da Lua. Sob seus pés, o chão é coberto com um material fino que parece pó. Isso é poeira lunar. Você olha em volta e respira ar fresco. O cheiro é muito diferente do ar da Terra, mas ainda é bom. Infelizmente, este é um cenário altamente improvável. E uma das razões é que a Lua quase não tem atmosfera. O satélite natural da Terra é muito pequeno, tem menos de 2% da massa do nosso planeta. É por isso que não tem um campo magnético forte o suficiente para manter uma atmosfera. Mas mesmo que a Lua tivesse uma, os ventos solares a afastariam imediatamente. Mas se você pudesse visitar a Lua 3 ou 4 bilhões de anos atrás, haveria uma imagem muito diferente. Naquela época, nosso satélite provavelmente tinha uma atmosfera. Ela se formou no período em que grandes erupções vulcânicas estavam agitando o satélite. Os gases se espalharam por toda a superfície, e isso aconteceu tão rápido que eles nem tiveram tempo suficiente para escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar era coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imaginem, gigantescas nuvens de magma voando alto no ar, caindo no chão, formando córregos de lava. Foi assim que as bacias de basalto surgiram na superfície lunar. Em dado momento, cientistas analisaram as amostras trazidas da Lua. Eles descobriram que os córregos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também o elemento fundamental, que é a água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Ela ficou mais espessa há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por aproximadamente 70 milhões de anos. Depois disso, puf, a atmosfera da Lua se perdeu no espaço. Mas o mais legal disso? Quando a Lua tinha uma atmosfera, o satélite estava de 3 a 10 vezes mais próximo do nosso planeta. Uma simulação no computador até sugeriu que a Lua estava provavelmente até 19 vezes mais próxima do que está agora. A distância entre ela e o nosso planeta poderia ser de 30 mil quilômetros, enquanto atualmente está a cerca de 390 mil quilômetros de distância. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem os dinossauros estavam por perto para admirar a vista. Ao mesmo tempo, estudos mais recentes confirmaram que a nossa Lua realmente tem uma atmosfera. Ela é composta principalmente de hidrogênio, neônio e argônio, e contém alguns gases muito incomuns, como o potássio ou sódio. Você não pode encontrá-los, digamos, nas atmosferas de Marte, Vênus ou da Terra. Infelizmente, uma atmosfera assim não é adequada para nós, criaturas dependentes de oxigênio. Mas adivinhem, há muito oxigênio na Lua. Eu sei, deve soar confuso, mas o problema é que esse oxigênio não está em sua forma gasosa mais comum. Não, ele está preso na camada de rocha e poeira que cobre a superfície de lá. Essa camada é chamada de regolito e contém até 45% de oxigênio. Então, isso significa que se aprendêssemos a extrair esse oxigênio, seríamos capazes de viver na Lua? Não tão rápido. O oxigênio nessas rochas está fortemente ligado aos minerais.
E para separar esses componentes, precisaríamos de toneladas de energia e equipamentos especiais. Mas se conseguíssemos iniciar esse processo, a Lua teria bastante oxigênio. Existe uma teoria de que a Lua pode ter se formado durante uma colisão entre a Terra e outro planeta. Este planeta deve ter sido menor, do tamanho de Marte. Isso provavelmente aconteceu cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Outra teoria afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante. Ela se formou em algum outro lugar do Sistema Solar e, quando passava pela Terra, foi apanhada pela gravidade do nosso planeta. Outros especialistas pensam que em algum momento no passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar o nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no nosso céu. E a teoria menos empolgante afirma que o satélite natural da Terra pode simplesmente ter surgido junto com a Terra durante a formação do nosso planeta. Atualmente, a Lua é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar. É também um dos mais densos, perdendo apenas para o satélite Io, de Júpiter. Muito provavelmente a Lua tem um núcleo minúsculo, que não é maior do que 2% da massa do satélite. Com cerca de 676 km de largura, ele consiste principalmente de ferro e enxofre. A superfície lunar é escura, embora o satélite natural da Terra seja o objeto mais brilhante no céu noturno. Na realidade, ela reflete um pouco mais do que o asfalto. Você pode ter ouvido que a Lua, junto com o Sol, causa marés nos oceanos e mares da Terra. A atração gravitacional do satélite cria algo chamado força de maré. Isso faz a água se projetar nas partes mais próximas da Lua e mais distantes do satélite. Essas saliências são o que conhecemos como marés altas. Mas o que poucas pessoas sabem é que a Lua também faz com que as rochas subam e desçam, assim como acontece com a água. Claro, esse efeito não parece tão dramático quanto as marés oceânicas, mas ainda é perceptível. A superfície sólida da Terra se move cerca de 2,5 cm a cada maré. A Lua não apenas causa marés no nosso planeta, como também diminui sua rotação. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré, e isso aumenta a duração do dia na Terra em um pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. A Lua também está se afastando da Terra, na mesma proporção em que suas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Você realmente deveria cortá-las. Se um dia ela sair flutuando pelo espaço, nosso planeta passará por tempos difíceis. Sem a força estabilizadora da gravidade da Lua, a inclinação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhuma inclinação, ou seja, sem as estações, até uma grande inclinação, resultando em condições climáticas extremas. Como a Lua não tem atmosfera, nada a protege de temperaturas extremas. Fica incrivelmente frio no lado noturno, chegando a menos 234 graus Celsius. Enquanto isso, o lado ensolarado fica literalmente fervendo, com uma temperatura de 121 graus Celsius. Outra coisa da qual a Lua não consegue se proteger sem uma atmosfera são os meteoritos. É por isso que a superfície do satélite é cheia de crateras. Para a comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas no nosso planeta. Muitas delas estão escondidas pela vegetação ou cobertas de água. Mas se falarmos da Lua, o número é muito maior, são vários milhões, e cerca de 5.000 delas têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. A Lua é menos sismicamente ativa do que a Terra, por isso essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Mas mesmo que a superfície lunar esteja praticamente adormecida, o satélite natural da Terra ainda tem lunamotos. Eles começam vários quilômetros abaixo da superfície. Uma teoria sugere que eles podem estar acontecendo, porque a Lua está encolhendo à medida que seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser há várias centenas de milhões de anos. Então, como isso funciona? Imagine uma uva se transformando em uma uva passa. Ela vai enrugando enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com a Lua. Ela vai encolhendo e vai enrugando. Mas, ao contrário da uva, a Lua não tem uma casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça, então, à medida que fica menor, sua crosta racha e quebra. Seus pedaços são empurrados sobre as partes vizinhas. Os pesquisadores têm quase certeza que essas falhas ainda estão ativas e provavelmente são responsáveis pelos tremores que abalam a Lua. Alguns deles são muito fortes, de até 5 na escala Richter.
Quando olha para a Lua, você sempre vê o mesmo lado do satélite natural da Terra. Assim como o nosso planeta, ela gira em torno do seu próprio eixo, mas esta rotação dura cerca de 27 dias. Esse é o mesmo tempo que a Lua precisa orbitar a Terra. Tal fenômeno é chamado de acoplamento de maré. Antes do início da exploração espacial, as pessoas nunca tinham visto a outra face da Lua. Não se sabia como era o outro lado. Enquanto o lado da Lua mais próximo de nós é principalmente de grandes planícies cobrindo bacias de impacto, o lado distante é acidentado e cheio de crateras. A crosta é mais espessa lá, com menos evidências de atividade vulcânica. A propósito, a Lua não é perfeitamente redonda ou esférica. Ela tem a forma de um ovo. Quando você está olhando para ela, uma de suas pequenas extremidades está sempre apontando para você. Sim, direto para você. Esta é a razão pela qual o centro de massa da Lua não é seu centro geométrico. Na realidade, ele fica um pouco mais de 1,5 km fora do centro, como se fosse uma bola de golfe defeituosa.